botar aqui para gravar, né? E aí a gente inicia. Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com o Marcos Júnior, articulista do Brasil Grande, formado em engenharia de produção e cursando gestão pública. Pessoal, hoje estamos aqui com uma edição um pouco diferente, uma edição express, tá? Um pouco mais rápida. Vamos abordar apenas um único tópico e convido ao amigo de bancada a fazer a sua apresentação. Acho que, assim, vamos, sem mais delongas, vou me apresentar aqui. Meu nome é Marco Júnior, eu sou articulista do Brasil Grande desde julho do ano passado, né, julho de 2022. Sou formado em engenharia de produção, estou cursando mestrado em gestão pública, atualmente sou servidor público, né? E gosto de comentar sobre assuntos de política, economia, sociedade e outros temas aí que eventualmente vier dar na minha telha para falar. É isso. Beleza, é isso aí. Pessoal, no episódio de hoje, nessa edição mais curta, edição Express, nós vamos estar falando sobre a crise no setor bancário americano, como isso afeta a economia norte-americana, a economia do mundo e tudo isso que está acontecendo muito rapidamente. Tivemos aí a quebra do Silicon Valley e logo em seguida a quebra de mais um banco, essa ainda não está sendo muito comentada, do Signature Bank. Não é isso, Marcão? Sim, sim. Então, Marcão, nos dá um panorama geral antes que a gente aprofunde aí. Vamos lá, né? Eu acho que as coisas vão acontecendo muito rápido e assim o que a gente estiver falando aqui provavelmente vai precisar ser atualizado em breve. Mas assim, basicamente o que ocorreu, né? O Silicon Valley Bank, ele entrou aí numa situação, digamos assim, delicada, né? Numa crise de solvência, né? E por diversos fatores, né? Eu acho que o principal deles é a questão da elevação da taxa básica de juros nos Estados Unidos. É um movimento que o Banco Central aí tem feito nos últimos anos para tentar conter a inflação nos Estados Unidos, que está aí, tipo, atualmente na casa dos 6%, né? Mas já chegou a bater 9%. Então, já assim, 9% já chega, 9% de inflação para padrões americanos já é um valor muito alto, né? E mesmo 6% atuais também é um valor muito alto. Então essa elevação da inflação que teve em 2021 e início de 2022 motivou a elevação da taxa básica de juros do Banco Central, né? E o que esse banco, o Silicon Valley Bank, fazia? Ele emprestava dinheiro para startups, né? Geralmente ligadas ao setor de tecnologia, né? E ele Aqui é fazia, brasileiro. ele aportava, ele emprestava dinheiro para essas empresas. Geralmente essas empresas elas não tinham acesso a crédito dos bancos tradicionais, então ele emprestava dinheiro para esse setor. Acontece que houve elevação da taxa de juros nos Estados Unidos. Muitas dessas empresas do setor de tecnologia também estão enfrentando dificuldades, né? Muitas empresas, inclusive grandes aí, estão demitindo, né, Milhares. funcionários, milhares de funcionários. Então, assim, uma coisa vai se encaixando na outra, né? Você tem empresas aí de tecnologia em crise, essas empresas elas não conseguem honrar seus compromissos e aí o banco e aí aquela situação. E até um amigo meu fala num grupo de discussão que eu participo. Quando você deve 1 milhão para o banco, você tem problema. Mas quando você deve 1 bilhão para o banco aqui tem um problema. Então, ou seja, é uma situação bem mais complicada. E foi o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, né? Tipo assim, esses bancos, aliás, assim, os bancos americanos, eles têm um histórico recorrente de grande alavancagem, né? Tipo, você tem poucos ativos para cobrir, digamos assim, cobrir a carteira, né? Então, assim, você tem qualquer coisa, qualquer movimento, digamos, mais abrupto no setor pode gerar um pânico, né?
E foi o que aconteceu. Basicamente isso, o banco entrou numa crise de solvência, posteriormente ele faliu, né? Quebrou. O governo americano, digamos assim, vai cobrir todos os depósitos, inclusive os que ultrapassam os US$ 250 mil. Ou seja, para você ter ideia digamos assim, da reação, né, dos reguladores, né, dos agentes, das autoridades, porque realmente assim, eles estão realmente preocupados no sentido de evitar que esse SVB, né, essa crise no SVB que restou na falência do SVB, resultasse no efeito dominó em todo o sistema financeiro americano, né? No setor Mas é, financeiro, uma corrida, né, dos bancos. exatamente. Não obstante, o Signature Bank também quebrou, né? E também está aí sob intervenção aí das autoridades, né? Das autoridades financeiras americanas. Então, assim, é uma situação que, como eu disse, ainda está em desenvolvimento, ainda está em curso, mas, assim, uma coisa que tem me, talvez, assim, chamado mais a atenção é que, realmente, desta vez, e aí talvez entra aquela questão, será que vamos ter um novo 2008? Né? E aí já puxando para a continuidade do tema. A gente corre o risco de ter um novo 2008? Ainda é cedo para falar nisso, né? Porque desta vez os reguladores, as autoridades do sistema financeiro americano agiram bem mais rapidamente do que em 2008. Você já vão lá, já vai resgatar os bancos, já vai assegurar os depósitos dos clientes, e inclusive os depósitos que passam de 250 mil, ou seja, todos os depósitos vão estar assegurados pelo governo. Então, assim, a ideia realmente é evitar o efeito contágio. Muito embora a questão não é nem tanto a situação, o porte dos bancos em si, não é nem tanto é, o tamanho desses bancos, enfim, a capacidade de contágio deles. A questão se esses ruídos, né? Olha, um banco já quebrou, outro banco já quebrou, os juros estão altos, né? A demanda está dando sinais de que não está esfriando, né? E aí vem todas as consequências disso. Qual vai ser, como dizem, quem vai ser a próxima vítima disso daí? Já teve, né? Já teve. Foi logo em seguida, né? Então, Essa coisa assim, então a que gente tem que tomar. Então, assim, a questão esses bancos em si podem provocar algo semelhante a 2008? Não, mas a questão o que vai desenrolar a partir disso. E aí a resposta dessa pergunta vai dar ideia do que a gente pode esperar para os próximos movimentos aí do mercado. Então, essa coisa de não ter vítima meio que já está acontecendo, né? Porque quebrou um banco, logo em seguida já quebrou outro. Uhum. E essa preocupação do governo norte-americano de salvar o banco, ela é interessante porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos é igual no Brasil. Na verdade, o Brasil que é igual nos Estados Unidos, né? Quando você tem uma instituição financeira, você tem segurado os seus 250 mil. Lá nos Estados Unidos, no caso de dólares, aqui no Brasil, de reais. Reais. E aí, essa quebra do Signature Bank, eu não conheço, particularmente, eu não conheço tanto esse banco, esse último que quebrou. Mas essa do Silicon Valley me chama a atenção, que é o seguinte: é um banco de startups, é um banco que investe nessa nova economia tech e tal, que está passando tantas dificuldades, igual o Marcos disse, e tanto as grandes operadoras do mercado, as grandes empresas tech, estão passando dificuldades nesse setor. Imagina as menores, as fintechs, Sim. as empresas que são menores, que vivem de rodadas, né? Que as startups elas funcionam da seguinte maneira: vem um cara, investe naquela startup, compra uma porcentagem, aí a empresa se mostra crescendo, mostra resultado, aí aquela fatia de mercado cresce e ele vende para outro investidor. E aí fica fazendo esse ciclo. Esse ciclo. Se não há uma renovação, cara, é muito difícil que esse ciclo continue. Porque a gente vê, por exemplo, no Nubank, até pouco tempo atrás não dava lucro. O Uber não dá lucro até os dias de hoje. Então, é uma promessa
de que aquela empresa um dia vai ter um valor intrínseco, porque ela não tem. E se você acompanha um pouco como essas startups operam, você percebe que, por exemplo, o iFood sempre está dando cupom. Uber sempre está dando cupom. Os caras sempre estão chamando, os caras sempre estão atraindo. Só que uma hora, tem até um termo na startup que se chama break-even, que é ponto de equilíbrio. Que basicamente a startup ela precisa voltar a um ponto que ela comece a cobrar os seus clientes. E aí ela vai buscar o lucro, entendeu? Para realmente ela se tornar uma empresa que agora começa a operar no verde e não mais nessa coisa da promessa eterna. Então, muitas dessas empresas, elas ficam criando hype, não conseguem cumprir esse hype, e aí, meu amigo, a empresa quebra. Então, o que a gente mais vê no setor de startups são ou empresas que estão demorando muito para dar lucro, ou nunca vão dar lucro e vão quebrar. Se o banco ele é especialista em startup, e ele tem muito dessas empresas que não tem um valor intrínseco, pô, cara, significa que é um banco que promete. Vem uma onda de dificuldade, vem essa questão do crédito que o Marcão disse, cara, os caras não seguram a onda, quebra mesmo. E outra coisa, esse banco, né, ele está na Califórnia, que é o maior estado dos Estados Unidos em termos econômicos. Ali é onde está todo o Vale do Silício, toda aquela questão tecnológica que é sempre muito falado no cinema, tal e tudo. Outra coisa que me chamou a atenção de toda essa história, e eu não sei se o Marcão parou para prestar atenção, é que a conjuntura é a mesma do Lula, da época do Lula, lá atrás, da crise e tal, ciclo de commodities. Então, o Lula já viveu isso aí, já o cenário do Lula meio que se repetiu. Não sei se o Marcão concorda, mas é mais ou menos por aí. Olha, Essa. Fala lá. sobre essa questão da. Você falou muito bem, uma questão também bem importante se ressaltar, né? Questão do sistema, tipo assim, as semelhanças e as diferenças do sistema bancário americano para o brasileiro, né? E, tipo assim, a semelhança tem esse fundo garantidor, né? Que tem lá nos Estados Unidos é o FDIC e aqui no Brasil ele chama de FGC, né? Que é basicamente o funcionamento é o mesmo. Você garante até um certo valor, no caso, US$ 250 mil nos Estados Unidos, R$ 250 mil no Brasil. Só que as semelhanças acabam por aqui, né? Porque, por exemplo, se você pega o sistema bancário brasileiro, se você olhar, ele é bem mais concentrado. Tipo assim, ele, para o bem ou para o mal, e para o mal, o sistema bancário brasileiro ele é diferente do americano. O lado que é aparentemente ruim, ele é muito mais concentrado que o americano. Nós estamos falando, se você tem basicamente dois bancos estatais que detêm cerca de 40% da carteira de crédito, né, que é Caixa e Banco do Brasil, se bem que na nomenclatura oficial Caixa não recebe a nomenclatura de banco, né? Mas assim funciona como banco, né? Então Caixa e BB controlam mais de 40% da carteira de crédito e os demais 60% são divididos, a boa parte deles, entre os bancões privados, que é o quê? Bradesco, Itaú Santander? e Santander, né? Então, ou seja, e depois vem, bem atrás vem o resto, né? E aí tem uma porção de instituições financeiras, inclusive bancos digitais, né? Que tem também essa questão, tem alguns deles até essa questão desse apelo, né? Do hype, aquela coisa toda. Tudo bem, Mas, que valia enfim, mais do que todos os bancos tradicionais e agora não vale, acho que menos do que todos desses maiores. então, assim, enquanto se você pega o mercado, o sistema bancário americano, ele é extremamente pulverizado, né? Tipo assim, você tem os bancões, sem dúvida, tem os bancões lá, mas tem o Bank of America, tem o Wells Fargo, tem Citibank, enfim, você tem bancões lá, mas ele é bem pulverizado em comparação com o Brasil, e em comparação com a maioria dos países do mundo, né? Ele é extremamente pulverizado. Você tem muito, além de você ter muitos bancos nacionais,
você tem muitos bancos regionais, ou seja, bancos, inclusive privados, que só operam em determinados estados, ou às vezes num estado O só, setor. né? E você tem, então, assim, você tem um ecossistema bancário, né? Que você tem, enquanto no Brasil você tem lá, você pode contar nos dedos quantos bancos grandes tem no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Você tem várias instituições bancárias de tamanho razoável. E isso é bom e isso é ruim, né? É bom porque você tem um mercado pulverizado, né? Você tem um mercado mais pulverizado, se você tem menos concentração de mercado, né? Tipo assim, você tem mais concorrência e isso tende a, de certa forma, ser melhor para o consumidor, no sentido de oferecer condições melhores para o usuário do sistema. Contudo, e aí vem um paradoxo, né, o sistema bancário americano, ele é muito interconectado. Então, ou seja, ele é bem mais é um sistema bem mais interconectado em relação ao brasileiro. Então, ou seja, se um banco dá um problema, se as autoridades regulatórias não agem em tempo, isso vai criando um efeito contágio para muitas outras instituições. Tanto é que foi essa a preocupação das autoridades desse momento, ou seja, evitar, né, vamos assegurar os depósitos dos clientes para que isso não contagie todos o restante do sistema financeiro, para que isso não crie um pânico, né, generalizado. Então, ou seja, essas diferenças são muito importantes para a gente destacar aqui, né? Então, assim, outra questão muito bem lembrada é a questão do mercado, né, que ele atende, que é o mercado de startups. Ou seja, são empresas tipo assim, cujo valor delas, né, num primeiro momento, se baseia numa promessa de um retorno, né? Você tem empresas aí desse setor tecnológico, né, que trabalham na área de tecnologia, que valem, digamos assim, um absurdo de dinheiro, mas assim não dão lucro ou não dão lucro há muito tempo, né? São anos e anos e anos sem dar lucro e às vezes nunca deram lucro na vida, né, em sua vida e valem muito dinheiro, né? Então, ou seja, o valor dela se baseia o quê? Numa promessa, né? Baseia-se em algo que um dia isso vai dar lucro. O problema a questão é a seguinte, né? E aí entra a questão onde que entra os juros nisso daí. Que é óbvio, quando você investe numa empresa, né, você espera, né, que você investindo na empresa, você vai ter mais retorno financeiro do que se você pôr o dinheiro lá em título do governo, título do tesouro, título da dívida, título do banco, enfim, outros produtos financeiros, né? Então, o que você espera quando você investe na empresa é que você vai ter mais retorno do que se você, sei lá, fosse botar o dinheiro no banco ou em algum investimento financeiro qualquer, né? Quando entra a questão dos juros. A gente sabe que a taxa de juros aí está subindo nos Estados Unidos, né? E isso, obviamente, sobe a atratividade dos títulos americanos. Os títulos americanos vão ficando mais atrativos. E todos sabem da segurança, né, da aparente segurança dos títulos americanos. Tipo assim, alguém que é mais conservador na margem, obviamente vai preferir um título do Tesouro americano do que o dinheiro numa eterna promessa, né? E aí que mora o problema, né? Aí que mora o problema. Então, assim, você tem diversos fatores, e esses fatores juntos vão criando o estado de coisas que leva aí as empresas essas startups a não honrarem os seus compromissos com bancos como o SVB, que por fim, vão acabar quebrando. É aquela famosa, que nem eu falei, se você deve 1 milhão para o banco, né,
você que tem o problema. Agora, se você deve 1 bilhão para o banco, é o banco que tem o problema. É isso aí. Estamos vendo também uma coisa que eu estava vendo ali nas notícias, é que está havendo uma fuga de capital. Não é de hoje isso, tá? Mas está havendo uma fuga de capital. Isso se acentuou agora com essa crise, de investidores, pessoas físicas, indo para outros locais mais atrativos do que os Estados Unidos. Um dos destinos mais procurados pelos norte-americanos e até mesmo europeus são Emirados Árabes Unidos e Suíça, dois paraísos fiscais. Então, a galera está procurando um refúgio aí, um lugar mais calmo para poder fazer investimentos do que a economia norte-americana, que sempre foi um poço de tranquilidade, mas agora nem tanto. Né? Agora a gente vê essa coisa aí da crise pairando nos Estados Unidos. E E vale ressaltar que essa é a maior quebra de um banco nos últimos 15 anos nos Estados Unidos. Então a coisa não é tão simples assim. Então os Estados Unidos aí pode sofrer problemas ainda maiores, né, do que essas demissões e todo esse efeito em cadeia que pode vir a sofrer. em setembro vai completar 15 anos da quebra do Lehman Brothers, né? Que foi tipo, apesar de não ter sido o maior banco que quebrou, né? Mas foi o que deu, digamos assim, foi o estopim da crise de 2008, né? Então, assim, é emblemático isso, um evento como esse acontecer 15 anos depois. E, aliás, a gente tem que entrar no seguinte ponto, né? E aí vem a reflexão, né? 15 anos depois, o que o sistema financeiro, e aí não só norte-americano, embora o norte-americano seja o mais importante no momento, mas que o sistema financeiro mundial aprendeu, né, com essa crise de 2008. Tipo assim, agora que a gente está, digamos assim, no desenrolar de uma nova crise, né, cujas consequências ainda são incertas, né, são imprevisíveis em alguns aspectos. Muito embora se espera que não aconteça, digamos assim, um pânico que aconteceu em 2008, mas ainda é cedo para afirmar que está tudo ok, está tudo seguro, né? O que será que a gente aprendeu com isso? E aí, quando essas situações acontecem e quando as medidas que vêm sendo tomadas, elas se repetem, porque elas, em muitos aspectos, elas são muito parecidas. Talvez assim, a única diferença é que elas foram aplicadas de maneira bem mais rápida, né? Porque em 2008, o que aconteceu, né? Simplesmente deixou quebrar o Lehman Brothers e o governo não fez nada no primeiro momento. Só quando viu que o negócio a reação em cadeia começou, aí veio o socorro, né? Só que agora, né? Mas de qualquer forma, né? Cedo ou tarde, a reação tem sido a mesma, ou seja, empresas fazem investimentos em atividades que, em troca de uma promessa de algo, né? Essa promessa não se cumpre, né? Essas empresas elas acabam entrando em inadimplência, o banco que empresta dinheiro a eles fica, digamos assim, com a mão na frente e outra atrás, né? Se for um banco que estiver muito exposto a isso, também entra em crise de solvência e quebra e vai arrastando outras instituições junto. E aí, para resolver isso, quem entra, o governo, vai lá, socorre, puxa o cara lá da lama para socorrer, né? E estamos vendo isso de novo. Então, talvez a questão é: será que a gente não aprendeu nada, né, com o que aconteceu em 2008? Né? Será que a gente não aprendeu? Tipo assim, será que a gente vai um questionamento que se faz, né, desde aquela época, e se você for olhar, por exemplo, até passou uma regulação, um arcabouço regulatório mais rigoroso para o sistema financeiro americano depois da crise de 2008, foi a lei Dodd-Frank, né, depois vocês podem pesquisar aí, mas que em nada se compara, por exemplo, com a lei Glass-Steagall, né, dos anos 30, né, que foi aprovado logo após o crash de 29, né, a lei Glass-Steagall, que foi revogada nos anos 90, diga-se de passagem, né. Então a questão é
Diante disso, será que realmente a resposta que nós temos é 15 anos depois, nós não aprendemos nada, nós estamos cometendo os mesmos erros, nós estamos tomando as mesmas medidas para corrigir esses erros, né? E cujas consequências a gente sabe muito bem que é o quê? Você passar esse passivo do setor privado, e aí entra a questão: será que vamos fazer a mesma coisa, pegar o passivo que está no setor privado e jogar para o público, né? E vão lembrar, os Estados Unidos têm mais aí de um PIB de dívida, né? Então tem esse detalhe ainda. Será que os Estados Unidos vão ter que, a cada crise econômica, ficar socorrendo o sistema, né? O sistema financeiro deles? É uma pergunta que ainda cabe respostas, né? É uma pergunta que cabe resposta, né? Então, assim, ou são perguntas que cabem respostas, melhor dizendo. Então, assim, a gente precisa refletir isso, né? A gente precisa refletir isso, a gente precisa rever esse modelo, tipo assim, o modelo econômico que já estava bem capenga na crise de 2008, talvez seja o caso da gente enterrar e a gente pensar num outro, né? O que vai sair disso, nós não sabemos ainda. Ó, uma coisa que aconteceu depois da crise aí de 2008, que hoje muito se fala, é a questão dos criptoativos. Criptoativos, toda hora a gente ouve falar, Bitcoin, Ethereum, golpe para cá, golpe para lá, agora essa questão aí até do golpe dos jogadores ali do Palmeiras. Por que eu estou dizendo isso? Não porque eu quero falar de Bitcoin ou de Ethereum, mas é porque tem governo discutindo isso. Tem governo discutindo isso, em alguns países está se falando sobre a regulação desta coisa, em alguns outros lugares está se falando da criação da moeda digital própria, inclusive no Brasil. Se fala muito nessa questão do real digital, já houve reuniões aqui no Brasil com a galera da área para poder discutir como vai ser feito isso, e é uma tendência, essa questão dos criptoativos, e nos Estados Unidos é uma coisa que cada vez mais em atividade. Na Suíça é o país dos criptoativos. Na China já está funcionando dessa maneira. Enfim, tem CEO de banco alemão falando que, por exemplo, até 2030 não vai ter mais essa questão do dinheiro papel, só vai ser pixel na tela, só vai ser essa coisa do digital. E eu acho que é uma tendência a ser feita. Uma coisa também que me chama a atenção, agora falando um pouco de Alemanha, é o setor bancário da Alemanha. Não sei se tu já deu uma olhada, Marcão. O setor bancário da Alemanha, ele é cheio de Sim. bancos estatais regionais. É, alguns lugares aqui do Brasil são assim. Na China é repleto disso. É uma alternativa para isso? Ter mais bancos públicos? Ou, ou não? Ou não tem nada a ver? O que você Olha, acha? assim, a resposta é depende, né? Assim, a questão é a seguinte: nos Estados Unidos, a gente tem que entender uma coisa: a cultura alemã, né? Ela tem essa questão do Estado, né? Que age subsidiariamente ao setor produtivo, né? Ao setor privado, né? Então, ou seja, você tem aquela simbiose de público-privado que já é antiga, né? Veio com o ordoliberalismo, mas também já puxa desde a era do Bismarck, né? Do Otto von Bismarck, né? Então, ou seja, é o modelo alemão, né? Essa simbiose entre público e privado, né? Que existe, ela é antiga, né? Você tem um setor produtivo forte, mas você tem um Estado forte. A China tem a questão também de ser um país que adota aquela questão do socialismo com características chinesas, né? Então, é uma outra questão aqui. Agora faltam 10 minutos aqui para a gente encerrar, né? Então, tem essa questão, né? Os Estados Unidos, existe, né, uma desconfiança endêmica do Estado, né? Por incrível que pareça, apesar do Estado estar lá toda vez que dá problema Socorrendo? socorrendo, eles ainda assim desconfiam do Estado. Então, ou seja, é, se você, por exemplo, se alguém fala, por exemplo, vamos nacionalizar parte do sistema
financeiro norte-americano. Isso aí dá calafrios em muita gente, daria calafrios em muita gente por lá, né? Você falar disso, né? Então, o que provavelmente vai acontecer é aquele famoso bailout, né? Ou seja, você dá o dinheiro lá para socorrer os bancos, incentiva a fazer umas consolidações lá, um banco compra outro e aí consolida ainda mais, concentra ainda mais o sistema financeiro e aí pau na máquina até a próxima crise. Nada de estatização, nada. Essas Não, coisas. assim, o que acontece é, tipo assim, estatização, por exemplo, o caso da Islândia, né, que talvez é o caso mais emblemático do desenrolar da crise de 2008, foi o caso da Islândia, né, que o Estado nacionalizou, né, boa parte do sistema financeiro. É claro que depois privatizou, né, privatizou novamente, mas assim, o Estado, na hora de, não foi simplesmente deu dinheiro, não, ele assumiu o controle por um momento, né, e aí, uma vez normalizada a situação, ele privatizou novamente. Então, assim, a questão depende muito da cultura econômica de cada país. Tipo, na China ou na Alemanha, essa questão de nacionalização do sistema, isso não seria um problema se acontecesse por lá. Mas nos Estados Unidos, né, a questão é outra, né, é outro nível de discussão. Interessante, interessante. Na Alemanha, essa coisa do banco público, né? Tem lá o Deutsche Bank, e ele é dono, por exemplo, do maior conglomerado de carro do mundo, que é o grupo Volkswagen. Então, para você ver, eles não têm nenhum problema com isso, né? Essa coisa do banco ter os ativos ali e um dos ativos ser, talvez, não sei qual que seria a maior empresa da Alemanha, mas creio que seja do setor automotivo. Enfim, então eles não têm muito esse problema. Agora teve essa questão da guerra da Rússia, pau no gato, nacionalização e estatização e vamos embora, entendeu? Mas é isso aí. É, como que ficamos? Acho que assim, se não tiver mais nada a acrescentar aqui, eu já encerro minha participação. Então é isso aí. Também acho que ficou bom o episódio, um episódio curto, um episódio expresso, meia horinha. Acho que deve ter dado um pouquinho mais de meia horinha. Uhum. Nosso episódio. A gente vai tentar fazer mais episódios express, né? Abordando apenas um assunto, com uma bancada um pouco mais reduzida, para a gente poder conseguir atualizar aqui o BG, fazer os bate-papos BG, porque às vezes a gente fica muito preso a uma bancada maior, muitos temas, muita pauta, e acaba que a gente não aborda essas pautas, e muita gente para poder falar. Acho que ficou bacana, né? Ficou bacana. E uma hora a gente traz um bate-papo BG aí completo, com uma bancada maior, enfim, com mais temas. Mas por enquanto é isso. Agradeço o Marcão aí pela participação, agradeço você, telespectador, deixa um like, deixa um comentário e até a próxima. Me despeço aqui. Eu é que agradeço aí a paciência e a audiência de vocês. Até a próxima oportunidade. Boa noite. Valeu! Vou fechar aqui.